Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Trabalhador Consciente. Tema de hoje: jornada noturna. Sou Cláudio Parra, sócio-diretor da Parra Contábil. Sou Jânio Parra, advogado, especialista em relações do trabalho. Afinal, doutor, o que é jornada noturna? Veja, a jornada noturna é aquela considerada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, o trabalhador que ele se ativar nesse horário, entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, ele vai ter direito a receber um adicional. Ok. A- as horas extras noturnas são diferentes das horas diurnas? Sim. Até antes de nós falarmos da hora extra, vamos até falar um pouquinho a respeito do adicional, Ok, que é devido na hora noturna. ok, A hora noturna, pela lei, ela é 20% maior, deve ser acrescido em 20% o valor da hora de trabalho sobre a hora normal. É necessário isso por conta de que o horário noturno, como regra, o ser humano deveria estar repousando. Então, já que ele está trabalhando e vai ter um desgaste físico maior, então ele vai ter um acréscimo nesse período. Então, a hora de trabalho dele vai ser acrescida de 20%. Por exemplo, hipoteticamente, se ele ganhasse R$ 10 por hora, a hora noturna vai ser de 10, vai ser de R$ 12, que são os 10 da hora normal, mais os dois do adicional. Complementando apenas. Digamos que ele trabalha no horário misto. Ele inicie durante um horário diurno, antes das 22, e termine o horário no horário noturno. Hipoteticamente, ele começa a trabalhar às 18 horas ok. e encerra à meia-noite. Então, ele vai receber entre as 18 e as 22 a hora diurna. E o adicional noturno só vai incidir das 22 até a meia-noite. Ok. Isso respondendo à pergunta anterior que eu fiz, justamente essa explicação. Isso. Tá? E falou em 20%. Isso é diferenciado de algum tipo de emprego diferente, alguma atividade, ou é sempre 20? Existe, na verdade, esse 20% ele foi colocado pela lei. Então, a lei, ela estabelece esse limite como mínimo, que deve ser remunerado ao trabalhador. É bastante comum que nos acordos e convenções coletivos, aquilo que o pessoal chama de dissídio, ele estabelecer percentuais diferentes desse, obviamente para mais. Então, existem segmentos profissionais, eu não vou saber te falar agora qual exatamente, mas existe uma série deles, como metalúrgicos e tudo mais, que esse adicional chega a 30, 35%. Ah, ok. Então, varia de acordo com o segmento econômico, que nesse caso é negociado entre patrão e empregado. Ok. Mas eu posso então dizer que pelo menos, no mínimo, é 20%. No mínimo é 20%. No mínimo é 20%. Ok. Outro ponto. A hora noturna tem a mesma duração da hora diurna? Tem uma diferenciação que o legislador inseriu na CLT, que na prática só dá trabalho para o departamento pessoal. A hora noturna, ela tem 5 minutos e 30 segundos a menos do que a hora diurna. Ela é menor. Então, essa redução de horário faz com que você vai tendo uma hora menor do que a hora normal. Perdão, eu falei 5 não, são 7 minutos e 30 segundos. Ok. Então, essa hora, ela se torna uma hora menor. Então, não vai ser uma hora de 60 minutos. Então, você vai pegar uma hora noturna, ela vai ser, na verdade,
uma hora de 52 minutos e 30 segundos. Ok. Ah, ok. Aí, dessa confusão danada que tem que sendo juntado, sabe? A cada hora mais reduzida, e se nós juntarmos 7 minutos e meio, tá? E multiplicarmos isso por 8, nós vamos chegar exatamente a uma hora. Ah, Você percebe? Sete ok. minutos e meio. Se você for contando 7, 7, 7, 7, em 8 horas de jornada, dá uma hora de redução. Ok. Ou seja, só dá trabalho para RH. O mais interessante é que no meio rural, essa questão não existe. A hora noturna, o acréscimo é de 25% e a hora de 60 minutos, que fica do mesmo tamanho. Ok. Muda teoricamente a base que dá no A mesmo. base e facilita o trabalho para quem vai operacionalizar o dia a dia do departamento de pessoal. Então, a diferença, então, do trabalho noturno, rural e urbano é exatamente esse cálculo, É tá? isso, é. Eles fizeram com que a hora do rural é a hora normal de 60 minutos e acresceram mais 20% que para poder dar os 25%. A Ao única invés de ser diferença 20, é passa a essa. ser 25. Na prática, continua igual, elas são equivalentes. Mais um detalhe. Então, eu posso dizer que o horário noturno começa às 22 horas, então? Começa às 22 e se encerra às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Ou seja, Se você contar das 22 às 5 da manhã, na verdade serão 7 horas, se contar pelo horário convencional, de 60 minutos, ok. tá? Só que se você aplicar o redutor de 7 minutos e meio, Às dá 8, 6. Ok. Entendi. né? É uma coisa que eu não vejo muita praticidade nisso, francamente. Dá a impressão que até induz a erro isso, ou não? Cria uma boa confusão, viu? Cria uma boa confusão. Outro detalhe que eu vejo que é um questionamento muito comum também é sobre turnos de revezamento. É. O que ocorre eu tenho para mim que o empregado ele trabalhar em apenas no turno noturno, nesse horário noturno, com o passar do tempo, isso não é muito saudável, né? Porque você muda a questão como que eles falam, dos ciclos, circo, Biologicamente não é interessante isso também. biologicamente, tá, me faltou É. a palavra agora. Então, o que ocorre? Nós, biologicamente, nós somos feitos para dormir à noite e trabalhar enquanto tem luz do sol. Quando se inverte esse processo, bagunça tudo. Quando se tem turno ininterrupto de revezamento, piora tudo. O que é isso? É aquele turno que o empregado ele vai trocando de horário a cada período. Então ele trabalha uma semana, hipoteticamente, das 6 da manhã às 14 horas, diurno. Na outra semana, ele pega um descanso de 24 horas, aí ele passa a trabalhar das 14 às 22. Aí ele tem mais um período de repouso de 24 horas e na terceira semana ele vai das 22 às 6 da manhã. Nossa, Ele vai ter uma hora diurna e 5 noturnas, e as 8 noturnas normais. Só que o relógio biológico do camarada fica maluco, porque na hora que ele está se acostumando a trabalhar durante o dia e dormir à noite, você dá uma virada no relógio biológico, aí ele tem que dormir durante o dia. Na outra semana, recomeça esse ciclo, né? Para efeito de organização do trabalho da empresa, isso até funciona, mas eu não sei se a produtividade ela atende àquilo que se espera, porque o empregado vai ter problema com isso. eu acredito que tanto em produção e o Isso. custo com a saúde desse empregado acaba sendo mais caro para a empresa, né? Acaba sendo prejudicial. E muitas empresas adotam esse sistema, né? Eu não consigo entender muito bem o ganho que se possa ter com isso, né?
Mas é assim, né? Então é um sistema que já está aí há muito tempo e o pessoal aplica e quem está inserido nele sobrevive da maneira que puder. Imagine, o cara não tem vida social. E isso eu entendo como prejudica a empresa diretamente isso. Porque se a pessoa não tem É, vida social, ela prejudica na produção, perfeito. no, vou falar assim, com o convívio entre os trabalhadores da própria empresa. Exato. Eu vejo que há uma necessidade da empresa de se preocupar, não apenas com produção, mas eu tenho que me preocupar para que a produção seja boa com o bem-estar do empregado. Se o empregado não estiver bem, ele não produz, né? Vamos imaginar uma linha de produção que você tem que ter alguém atento àquele trabalho. Não vai dar bom resultado, né? Então, E é mas simples, né? O empregado feliz trabalha bem, produz bem, evita exatamente. conflitos internos da empresa É e o tudo, você custo de consegue tudo tudo. cai. Então, eu sou de opinião que é mais fácil ter um turno fixo. O Sim. cara que só trabalha à noite, outro só trabalha durante o dia, ainda que sejam três turnos fixos. Porque a partir daí você tem condição, de permitir que o camarada se organize, estude, ele possa ter uma vida, né? Agora, E ficar mesmo virando que o horário dele a cada semana, isso é loucura. haja um revezamento, sei lá, cada 6 meses, 7 meses, o impacto é menor, né? Muito menor, mas a cada 3 semanas, não, né? Não, não. E isso é altamente antiprodutivo, né? Eu também acho. Bem, pessoal, esse foi o tema do nosso programa de hoje, jornada noturna. E caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre esse assunto, mais algum detalhe que vocês queiram perguntar, saber, deixe aqui nos comentários as suas perguntas que nós vamos responder todas elas para vocês, tá bom? Então, até o próximo programa, pessoal. Até o próximo. Até mais. Até mais.